Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai montar a lista de junho do próximo mês, a TBR, e conversar um pouco sobre as minhas leituras atuais. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tenho percebido que eu não tenho feito boas escolhas. Esses últimos meses atrás, eu não tenho feito boas escolhas na hora de montar listas para o mês. O que acontece? Esses dois livros aqui que eu tô lendo atualmente, Escravidão, volume 1 e Ensaio sobre a Lucidez, não foi uma boa combinação. Não foi estratégico da minha parte ter colocado essas duas leituras aqui pra eu fazer ao mesmo tempo. Por quê? Esse aqui é não ficção, né? E é um livro grande. Ele é livro, olha, tem bastante páginas, 400 e alguma coisa e tanto. E é um livro que contém muita informação. É um livro de história, é um livro de não ficção, falando sobre escravidão, que é um tema que é denso, né? Que é também, não é fácil de ler sobre isso. Porque é muito doloroso, muito cruel. E também porque tem muitas informações, muitos anos, muitas datas, muitas coisas. Claro que eu não tô lendo achando que eu vou decorar todos os anos que eu tô lendo aqui, né? Porque não tem nem como. É um livro mais pra introdução, pra, tipo, se nortear em relação... Porque ele é um livro que se propõe a falar de forma geral sobre isso, de forma resumida, meio que cronologicamente como tudo aconteceu, né? E discorrendo sobre isso com uma escrita bem jornalística, porque o Laurentino Gomes é jornalista. Então, assim, ele é um livro mais para uma introdução geral, né? Para depois você ir pegando alguns pontos aqui e cavando com livros específicos. Mas, assim, mesmo ele sendo uma escrita que flui, que ele é jornalista e fala dessa forma jornalística, mesmo assim é muita informação, né? E é um livro de não ficção, então ele não é estimulante. É um livro que eu quero ler porque eu acho que ele vai agregar muito na minha jornada aí de estudo sobre esse assunto, mas é um livro mais que eu acho que eu devo ler do que um livro que eu queira muito ler, que eu esteja interessada de um nível empolgante, sabe? Então é um livro não estimulante, mas não quer dizer que ele não vai ser bom e que eu não vou tirar uma ótima experiência disso. E assim, muitos dos meus livros favoritos são livros que não são estimulantes, são livros de ritmo lento, livros que você vai lendo e vai construindo ali bem aos pouquinhos. Mas assim, quando se trata de um livro de não ficção, ele geralmente não vai ser estimulante, a menos que seja um assunto que te interesse muito, assim, que seja, sei lá, pelo menos no meu universo, que seja um hiperfoco, que seja um assunto de grande interesse meu. Mas esse é um assunto de interesse meu, e que eu tenho interesse suficiente para querer ler um livro desse, com todas essas páginas, sabendo que eu vou levar um tempo aqui e ter toda a paciência, mas eu acho que vai valer super a pena no final. Só que eu não fui muito inteligente aqui em juntar essas duas leituras e ler os dois ao mesmo tempo, porque a escrita do Saramago também não é uma escrita estimulante. É um livro e a escrita dele por si só é a experiência. A história também, o roteiro, a sinopse aqui do livro é também muito interessante. E a forma como ele escreve de forma bem sarcástica, só que ao mesmo tempo muito séria, porque ele tá fazendo uma super crítica, super séria, super radical, mas ao mesmo tempo ele tá falando com muito sarcasmo, é um sarcasmo muito no ponto, e é muito engraçado, só que é muito sério ao mesmo tempo, então é um sarcasmo muito sutil, inclusive. E geralmente são livros que eles vão sendo construídos ali, vão crescendo em você aos poucos, né? Quanto mais você vai lendo, ele faz introduções muito longas. A escrita dele é bem difícil porque ele escreve de uma forma que ele vai fazendo associações, assim, muitos desdobramentos. Aquela tipo de frase que tem várias vírgulas, ele vai abrindo muitas linhas de raciocínio e vai discorrendo, assim, de uma forma que você precisa se concentrar muito. E eu acho que um leitor, assim, que vai conseguir ler esse tipo de livro aqui vai ser um leitor mais no nível intermediário, porque é uma escrita difícil por ter esse tanto de significado e porque ele coloca vários pensamentos em sentenças muito longas, né? Ele vai abrindo vírgula e vai abrindo linha de raciocínio, mas ele vai fechando tudo depois, só que você precisa se concentrar muito para não se perder. Então são muitos aspectozinhos que fazem ser dificinho, e como não é uma leitura estimulante, não é um livro que a escrita flui muito. É uma linguagem muito única, que você precisa se acostumar com a linguagem dele, entender essa linguagem dele, e quando você entende, aí a escrita vai fluindo mais. Mas mesmo assim, é um livro que exige você prestar mais atenção, um pouco mais de concentração que outros livros de romance, distopias, assim, que eu já li, pelo menos até agora. Então, assim, juntar esses dois aqui não foi uma boa ideia.
porque são ambos livros que não são estimulantes, ambos de pace lento, né, de ritmo lento, e ambos escritas que eu preciso focar, eu preciso me concentrar mais. Então eu tô sem uma leitura que me faça ficar empolgada, assim, que me mova. Então, assim, eu já tinha também, eu inclusive coloquei, né, nesse mês, olha só, que ingênua da minha parte, né, achando que eu ia conseguir terminar esses 2 livros de pace lentíssimo e ainda começar a ler esses 2 aqui. Olha que ingênua criatura que eu fui. Gente, eu fui muito ingênua, né? Olha isso aqui. Primeiro que esse livro aqui, claro que eu não achava que eu ia terminar esse mês. Porque ele tem quase 800 páginas, né? Ele é um livro imenso. E ainda é capa dura, eu acho mó desconfortável pra ler. Mas eu ia começar a ler esse mês. Pensei, vou começar a ler esse mês e ficar intercalando com os outros 2. Só que eu nem comecei, porque não tá sobrando tempo. E isso, assim, é um outro detalhe que eu acho que na hora de você montar uma lista, você precisa levar muito isso em conta, sabe? Como uma das principais coisas. E eu tenho errado nisso, eu acho. Que eu tô superestimando do meu tempo, achando que eu tenho mais tempo do que eu realmente tenho, né? Sendo que não adianta ficar colocando um objetivo muito grande, sendo que ele não é realista, né? Você só vai se frustrar de propósito. Não tem necessidade disso. Mas assim, fui menina, fui moleque, não tive muita noção, né, do meu tempo, do meu dia a dia, da minha rotina, e que eu tenho pouco tempo, eu não dou conta nem de ler o que eu já tenho que ler, que é o que eu coloquei já, porque eu quero ler e preciso ler esse mês. Quanto mais ficar adicionando coisa, ainda mais um livro gigante desse. Mas então o que vai acontecer? Eu vou empurrar esse livro aqui pra junho. Então em junho eu pretendo começar ele e aí pretendo terminar ele em julho. Vamos ver. E esse livro aqui que eu coloquei, e assim, se você assistiu os outros vídeos antes desses aqui, das outras TBR, você deve ter visto que eu reclamei bastante disso aqui, né? Porque esse livro é aquele da Companhia de Bolso. E ele tem uma diagramação horrível, olha isso aqui. É horrível essa diagramação. Cara, é muito rente, você demora muito tempo em cada página essa diagramação aqui. E eles condensam, né, pra poder caber e ficar um livro pequeno, né, porque esse livro aqui, numa versão que não seja condensada, provavelmente vai ser maior, vai ter mais páginas. E aí eu andei uma de doce, pequena, inocente, menina, achando que eu ia conseguir tancar isso aqui. E ainda tinha colocado isso. E assim, eu simplesmente vou fazer, sabe o quê? Eu acho que eu vou começar a ler o Érico, porque eu nunca li ele, né? E essa aqui seria o primeiro livro dele que eu ia ler. Só que eu não sei se foi uma boa escolha, eu tava meio hesitante, assim, empurrando pra frente, vendo no que dá. E aí eu tô achando que um livro melhor pra eu começar a ler o Érico Veríssimo é o livro Olhai os Lírios do Campo, que é um livro de poucas páginas, 288 páginas, e não é versão de bolso, então ele é mais fino. E é um livro que eu sempre vejo muita gente falando muito bem dele, gostando muito dele, né? E ele foi o primeiro best-seller do Érico Veríssimo, então eu acho que eu vou começar a ler o Érico Veríssimo por esse livro aqui. E vou deixar esse livro ali na estante, vou devolver ele e ver se eu adiciono ele em outro momento. Mas eu não tô sentindo que vai ser uma boa ideia começar a ler o Érico Veríssimo com esse livro e nem ler esse livro por agora, desse tipo de diagramação aqui, e que seja uma leitura arrastada, porque o que eu tô percebendo? Essas últimas listas que eu tô fazendo, eu tô adicionando livros de leitura muito arrastada, muitos livros assim juntos na mesma lista, e eu não tô tendo estratégia, e aí eu acabo lendo mais devagar. E aí eu acho que eu acabo lendo mais devagar porque eu não tô tão engajada assim, porque não são livros estimulantes, né, que estão me empolgando assim daquele jeito pra eu ficar muito engajada, então eu não quero cometer esse erro de novo. E agora nessa lista de junho eu tô priorizando livros que eu acredito que vão ser livros de escrita mais fluida, livros assim, que possam me deixar mais interessada, que me deixem mais engajadas com a história, o tema, a escrita. Então vamos para os livros que eu separei aqui para o mês de junho. Primeiro eu pensei nesse aqui, Que Tipo de Criatura Somos Nós, do Noam Chomsky, que é um autor que eu ainda não li nenhum livro dele até o final, mas na faculdade de comunicação que eu fiz, teve algum semestre que a gente precisou ler ele, porque algum professor passou um livro dele, aquele livro Mídia e Manipulação, alguma coisa assim, se eu botar aqui. E aí eu li, fiquei muito apaixonada pela linguagem dele, e eu vi vários vídeos assim dele no YouTube, de entrevistas, dele falando várias coisas, eu gostei muito dele, mas eu não cheguei a ler nenhum livro dele até o fim. Mas ele é um linguista, um ativista, e eu me identifico muito com as coisas que ele fala, e eu gosto muito de linguística, então ele virou meio que um ícone pra mim, assim, e eu queria muito ler algum livro dele em algum momento. E aí esse livro que me chamou muita atenção, achei o título muito legal, eu gosto muito de títulos que são perguntas, já me desperta o interesse, assim. E é um livro bem fininho, não ficção. Eu quero ler um livro do Noam Chomsky, começar a ler ele e quero
ler vários outros dele. Então esse aqui é pra começar. Eu acho que vai ser uma boa ideia, vai ser um livro que provavelmente vai fluir, vai ser uma linguagem boa, fininho, vai me interessar, ou não ficção. E aí o próximo livro é esse aqui da Annie Ernaux, O Lugar, que tá na minha lista. Esses dois, inclusive, estão nas minhas listas de livros de não ficção que eu quero ler esse ano e livros de ficção que eu quero ler esse ano. Os dois estão nessas listas, por isso que eu também priorizei eles, assim, fui logo neles. E esse aqui é bem fininho. Isso aqui dá pra chamar de um livreto, né? Quantas páginas que tem isso aqui? 69 páginas, vou ler um dia, eu acho. E ele tem uma diagramação bem tranquila, um negócio meio alternativo, assim, né? Muito tradicional, então... Eu acho que vai ser muito legal, muito interessante, tô muito interessada. Eu quero ler alguma coisa dessa mulher, tem um tempo já, porque eu vejo tanta gente falando dela, e ela é uma escritora contemporânea que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, isso não é pouca coisa não. Nobel de Literatura é muita coisa, então, e foi em 2022, então ela é bem contemporânea. E eu leio pouco autor contemporâneo da gringa. Assim, do Brasil eu tenho até lido bastante gente contemporânea, mas lá da gringa não. E eu queria ler mais autores contemporâneos, leio mais clássicos, né, de autores internacionais. Mas aí, então, eu quero ler esse aqui em junho. É isso, não sei o que esperar, mas eu, na real, tô esperando que vai ser no mínimo muito bom. E aí, o próximo livro dessa lista é esse aqui da Tag Curadoria que eu recebi. Esse aqui, Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. A Socorro Racioli, ela escreveu A Cabeça do Santo, né, que foi um livro que entrou no meu top 10 ano passado. É um livro que muita gente gostou, ficou muito popular. Um livro bem regional, bem brasileiro, bem nordestino. Uma escrita muito gostosinha. Eu amei, li rapidinho. E aí, os únicos 2 livros que eu li até agora da TEI Curadoria, desde que eu assinei, entraram pro meu top 10 ano passado. E eu amei muito as histórias e os livros e tudo, os autores. E foram autores novos, contemporâneos, internacionais. E aí, eu tô querendo ler outra coisa da TAG, porque eu quero ver, né, se eles vão acertar mais uma vez. Se acertar uma terceira vez, não é coincidência, então eu vou ter certeza que a curadoria deles realmente é muito, 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 muito boa. Eu não faço ideia do que esperar desse livro aqui, mas eu acho que vai ser um romancezinho parecido com A Cabeça do Santo, uma coisa talvez praiana, né, já que esse livro tem esses desenhos, e que vai ser aí no mínimo muito gostosinho também de ler. E tô querendo livros leves, porque os últimos livros que eu tô lendo aí estão exigindo muito de mim, eu tô ficando um pouco cansada, então eu quero ler coisinhas leves, roupas leves e tênis. Então eu vou ler isso aqui, e a diagramaçãozinha normal, nada demais. Eu achei essa folha aqui meio ruim, inclusive. Aquela qualidade meio ruim, sabe? Uma folha que é meio quase marrom, assim, um bege. Capa dura, não gosto, porque acho desconfortável. Mas como ele é fininho, vai ser uma vibe igual quando eu li Como Ficar Podre de Rico na América Emergente, que foi da TEI Curadoria. Foi exatamente um fininho assim, igual. E espero gostar muito desse livro. Acho que vai ser no mínimo muito bom também, então tô com expectativas muito boas para todos esses 3 livros. Então são esses 3 aí os livros que eu quero ler em junho. Eu acho que vão ser leituras que vão fluir, vão casar também umas com as outras. Eu acho que vai ser uma vibe da hora, no mínimo aí. Vamos agora para o que tá acontecendo no momento. Antes de falar do que eu li no momento, eu queria abrir aqui a caixinha da TEI Curadoria que chegou esses dias com vocês. Chegou um livro... Já dei uma olhada, né? Rapidinho. Mas eu nem prestei atenção, tanto que eu nem lembro. Mas aqui está a caixinha. Chegou com essa mensagem. Sob a copa de uma árvore, eu costumo amar muito alguém. Vê aqui, ó, um marca-página bonitinho. Um design do livro. A única coisa que sinto é uma revolução extraordinária. Estou vivo. Interessei. Vê isso aqui, que eu não sei o que que é. O que que é isso? Mimos do mês. Eles eram um xodó de autores como Guimarães Rosa e Cortizá. Personalidades tão distintas. Pera, isso aqui é um marcador? É tipo um marcador? Não estou entendendo nada. Eu acho que é um marcadorzinho, ó. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, o gato é do leitor. Pior que é, tá? Isso aí eu não vou nem desmentir, porque eu tenho 3 gatos que sempre, toda vez que eu abro um livro, eles surgem. Toda vez que eu abro um livro, eles surgem. Eles amam deitar em mim quando eu tô lendo. Eu nunca vi, gente, sério. Eu posso estar em qualquer lugar. Na hora que eu deitar em qualquer canto e abrir um livro, eles vão aparecer e subir em cima de mim. Seu silencioso ronronar combina com a calma necessária para embarcar numa história, realmente. Aproveite esse marcador felino para te acompanhar nas melhores viagens. É um marcador mesmo. Bonitinho, mas assim...
Meio inútil. E aí veio aqui o livro, ó. Ó o nome dele. Ó, o livretinho que vem. Bonito. Nossa, que lindo. Caraca, que lindo essa ilustração. Olha que vibe. Uma vibe Londres ali do século XVIII e XIX, né? Será que é isso mesmo? Vamos ver no livretinho o que tá falando. Eu amo esse livretinho porque é um livretinho contextualizando tudo. É tipo como se fosse um prefácio, né? Só que eles não tem prefácio no livro. Aí é como se tivesse aqui, mas aí ele já coloca um monte de outras coisas, um monte de outras informações. Vamos ver aqui a primeira página, que geralmente é onde eles mais resumem do que o livro é. Olá, Tagger! Resgatar a nossa história é a melhor maneira de conhecermos a nós mesmos. Seja um passado na penúria, seja um de opulência, estejam nossos antepassados entre heróis de guerra ou vilões da história. É sempre importante conhecer como trilhamos os caminhos que nos trouxeram até aqui. Este livro tem origem no diário do pai da autora. E sua história, ainda que recortada das páginas de um diário incompleto, remete a uma Europa que lutava entre a aristocracia decadente e uma burguesia que conquistava mais espaços, e um colonialismo que insistia em tomar conta de outras culturas como se lhe pertencessem. Já vi que eu vou amar isso aqui. Olhar para esse mundo é conhecer a história pelos olhos de quem a viu de perto, entender suas razões e conhecer mais sobre o mundo. Caraca, eu me interessei muito nisso agora. Me interessei muito, velho. Deixa eu ver quem que é o autor. Ah, é uma mulher. Olha que legal. Eles não tinham isso antes nos livretos. Eles estão falando sobre a curadora do mês aqui, ó. Quem foi a pessoa que fez essa curadoria desse livro. Muito legal falando sobre ela. Porque, pô, isso é interessante, né? Pra você entender um pouco mais, assim, a pessoa que escolheu aquele livro. Eu acho bem legal isso. Olha, ela é vencedora de 2 prêmios Jabuti de romance e de contos. Ainda ganhou o prêmio Saramago e com ele um grande elogio do próprio. Ela ganhou um elogio do Saramago, que falou o seguinte: é uma escritora para o presente e para o futuro. Como assim? Eu não conheço essa menina? Vou depois pesquisar. Adriana Lisboa. Eles têm muito isso, a tag de escritores fazerem a curadoria dos livros. Eu acho que é por isso que são curadorias. É uma curadoria tão boa. Nossa, eu preciso parar pra ler mais esses livretinhos. Eu confesso que eu não leio tudo. Mas parece ter tão interessante. Ai, que da hora! Olha isso. Eles fizeram tipo uma timeline, não é timeline, mas é tipo um esqueminha visual mostrando livros, séries e filmes que orbitam o livro do mês. Então é isso, esse foi, né, o recebido aí do mês, o livrinho da tag. E agora vamos para os livros que eu estou lendo atualmente. Bem, como vocês já viram aí no início do vídeo, né, que eu falei já bastante dessas leituras aqui, acho que eu não preciso falar mais nada, assim, de muito. Vou falar sobre como é que tá sendo a leitura deles. Primeiro esse aqui, que eu tenho mais o que falar sobre ele. Cara, esse livro aqui, o Saramago, ele realmente, ele merece a reputação que ele tem. Porque esse homem, ele é surpreendente, assim, no nível muito alto. Você vai lendo, eu sabia que eu podia confiar nele. E que mesmo que estivesse arrastando tanto, que eu tivesse até parado de ler ele, né? Eu dei uma pausa e voltei, depois de 1 mês, quase 2. Mas eu sabia que a introdução dele é realmente lenta, ele faz isso de propósito, ele prefere escrever assim. Ele é assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa sobre a leitura que eu percebo cada vez mais, é que a gente precisa ler tentando compreender a linguagem do autor e não querendo exigir que ele escreva de um jeito que vá me agradar de primeiro ou que vá ser bom pra mim de primeiro. Eu acho que o interessante na leitura, inclusive, que me faz amar tanto essa experiência de conhecer pessoas diferentes de um jeito diferente, né, que a leitura tem como conhecer pessoas diferentes de vários jeitos. Mas esse jeito aqui na leitura que você conhece uma pessoa, assim, porque você conhece a linguagem dessa pessoa. E eu acho que uma coisa muito importante no processo de conhecer alguém, pelo menos pra mim, é conhecer a linguagem dela, é conhecer por que ela se comunica assim, o que é que tá por trás dessa comunicação, qual que é a intenção, o que ela tá querendo dizer realmente, sabe? Eu acho que quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente vai entender a linguagem dela e vai entender melhor o que ela tá querendo dizer e vai compreender melhor essa pessoa e vai ter mais compaixão por ela e mais empatia por ela. Eu acho que é por isso que ler faz com que a gente desenvolva a empatia, assim, a compaixão, porque você percebe que é uma coisa normal de você começar a ler um livro e muitas vezes ter que ter ali uma paciência, porque é uma linguagem que você não tá acostumado ainda, que você não conhece, que não tá fluindo porque você tá lendo aquele autor pela primeira vez, aí você precisa primeiro entender
o que ele realmente tá querendo dizer, quais são as referências dele. E aí, tipo, esse processo de conhecer algo, de tomar conhecimento de algo, é algo que leva tempo, né? É uma coisa que a gente vai construindo com o tempo. Não tem como fazer isso de forma rápida, né? Correndo. Por isso que eu também acho que a leitura é um antídoto pra esse imediatismo, essa ansiedade, que é justamente a gente precisa ter paciência, não tem escolha, não tem outra alternativa. Você precisa ter paciência e entender que é um processo, esse de entender a linguagem do autor e compreender que tipo de pessoa que ele é, do que ele tá falando, o que ele realmente quer dizer, qual que era a realidade dele, qual que é a crítica dele aqui, quais são as referências dele. Então, tudo isso é um processo. E o Saramago, ele é o tipo de autor que vale muito a pena passar por esse processo por ele, pra ler o livro dele, né? É um livro difícil, não vou negar. Eu acho que é um livro que, se você for um autor iniciante, não lê ainda. Eu aconselho fortemente não ler ainda se você for um autor iniciante. Eu acho que eu dei muita sorte no início da minha jornada de leitura, que eu li Ensaio sobre a Cegueira. Eu dei muita sorte de conseguir ler aquele livro. E foi porque, quando eu comecei a ler por causa de um desafio de 75 dias, que eu tinha que ler 10 páginas por dia. E aí, por causa disso, foi que eu consegui ler ele, porque eu li bem devagarzinho. Foi assim, o mínimo, eu fui lendo o mínimo de páginas, eu só tava lendo ele. E lendo o mínimo de páginas por dia. Mas como eu tava empolgada com o desafio e comprometida, eu consegui fazer isso. E eu tava de home office também, tem isso também. Na minha rotina de agora, no presencial, por 8 horas por dia, tendo que fazer milhares de outras coisas, não teria dado certo. Eu acho que eu teria abandonado e não teria voltado mais. E teria ficado com uma imagem do Saramago ruim. Mas assim, eu dei muita sorte. Eu não aconselho, se você é um leitor iniciante, de começar com Saramago. Eu acho que dá pra ter experiências melhores no início, sabe? Não tem problema adiar um pouquinho, deixar ele um pouquinho pra depois. Até porque eu acho que ler ele sendo um leitor iniciante, você já vai ter que fazer tanto esforço pra poder não desistir, que é capaz que outras coisas acabe deixando passar, assim. Até por não conseguir ainda compreender a linguagem dele. E aí deixar de entender algumas coisas que seriam muito cruciais pra entender o que ele tá realmente falando e pra até gostar do que você tá lendo, né? Porque assim, não tem como gostar de algo que a gente não entende direito o que tá acontecendo ali. Mas o que acontece? Eu tava na dúvida, né, se esse livro ele é um volume 2 de Ensaio sobre a Cegueira. Até então não estava sabendo. E aí na página 170 foi quando... 170 alguma coisa... Foi quando ele fez o link entre os dois livros. E aí finalmente eu tive certeza que era do mesmo universo, é o mesmo universo de Ensaio sobre a Cegueira, alguns poucos anos depois de quando aconteceu Ensaio sobre a Cegueira, inclusive. E aí entre a página 170 e 190 ele vai fazer todos os links e vai fechar todas as pontas que ele estava abrindo e vai nos dar uma grande revelação, assim, que um plot que eu fiquei chocada. Então valeu muito a pena esperar e devagarzinho voltar pra ler ele. Eu sabia que ia valer a pena, porque eu já li 2 livros dele, eu sei que a escrita dele é uma das coisas mais incríveis, mas eu continuo, mesmo ele tendo ficado muito mais interessante, porque eu tô começando a entender mais, mesmo assim, não tá estimulante a leitura. Então ele é aquele tipo de livro, cara, que eu acho que nunca vai ficar estimulante, mas só que vale muito a pena, e no final, quando toda a construção que ele vai fazendo atinge o seu pico e ele explica tudo, desdobra tudo, nos dá todas as respostas e todas as reflexões ganham uma dimensão muito maior, aí tudo vale a pena, sabe? Vale a pena o esforço, vale a pena pra caramba. Porque a escrita do Saramago já é a própria experiência em si. É uma experiência muito boa, porque é uma escrita muito única, muito original, muito interessante, muito inteligente, que eu acho que realmente é o tipo de livro que você não sai o mesmo depois dele. O seu cérebro é modificado depois dessa leitura aqui. É o tipo de livro que ele te desafia e ao mesmo tempo é muito enriquecedor, assim, pra até deixar a gente mais afiado, sabe? Na hora de ler outros livros mais difíceis, ele realmente, eu acho que ele te dá um up. De tudo que eu li até agora, esses 100 e poucos livros aí que eu li até agora, desde 2021, o Saramago tem entre um top 10 melhores autores que eu li até agora, assim, ó, facilmente. É aquele tipo de pessoa que eu sei que qualquer coisa que eu ler dele, eu vou ter no mínimo uma experiência muito boa. No mínimo, é tipo o Gabriel Garcia Marques. E aí eu também tô lendo esse livro aqui, que tá sendo bem interessante, viu? Muitas coisas que ele tá trazendo aqui estão sendo muito inéditas e muito úteis para todo o conhecimento que eu tô construindo em relação ao racismo. Eu tenho total consciência que é um livro que é para ser uma introdução, um livro que se propõe a generalizar um assunto, né? E tentar explicar de uma forma resumida. Então, com esse tipo de livro, a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais porque o autor não é historiador, ele é jornalista. Mas assim, eu gostei da forma que ele tá falando, ele tá sendo bem respeitoso, ele tá sendo bem consciente, assim, nas colocações, então eu tô confiando nele, por enquanto. E eu tô aprendendo muito
muito mais do que eu imaginava, muita coisa assim, ele tá explicando de uma forma que, por mais que sejam muitas informações, muitas datas, muitos acontecimentos em cada capítulo, é muita coisa que acontece, ele colocou aquela escrita jornalística mais fácil, mais fluida, então tá sendo bom essa leitura, tô gostando muito, tô interessada, não tá sendo estimulante, mas eu tô interessada e eu quero terminar ele ainda esse mês. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por ter ficado até aqui, obrigada por acompanhar o canal, muito obrigada, gente, pelos comentários, pelo engajamento de vocês, pelo carinho, eu amo ler os comentários de vocês e fico muito feliz com o carinho, de verdade, com a consideração de vocês também, com as ideias, as sugestões, tudo que eu leio é muito inspirador, me deixa muito empolgada para criar mais conteúdo aqui pro canal. Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quiser comentar algo, comenta aqui embaixo. Manda para alguém que você sabe que pode gostar desse conteúdo, porque compartilhar é uma coisa que o algoritmo entende como muito valiosa, então é uma coisa que vai fazer com que meu conteúdo seja mandado para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e fica por aqui que tá vindo mais vídeo aí. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.